O lixo da família do Conde. Capítulo 10. Recolhido, parte 3. Autor, Yu Rye-Yuan. O vice-mordomo Hans ordenou imediatamente que outro criado chamasse Shoyan. Onde ele está agora? Ah, ele está com Ron na cozinha do chefe Beacrox. O coração de Kali saltou quando ele entrou no escritório. Os três estavam se dando como esperado? Com base no que me disseram, ele está aprendendo a cozinhar pratos básicos com o chefe Beacrox. Cozinhando? Sim. Um canto dos lábios de Kali se ergueu. Cozinhando minha bunda. Eles estavam chamando de cozinhar, mas ele provavelmente estava aprendendo sobre tortura ou Beacrox e Ron estavam admirando a habilidade de espada de Shoyan. Kali não precisava ver para saber a verdade. Kali naturalmente se aproximou e sentou-se à sua mesa. Ele então perguntou casualmente a Hans, que estava parado preguiçosamente no canto. O que ele pediu? Ah! Hans pareceu chocado com as palavras repentinas de Kali, antes de rapidamente colocar uma expressão séria e começar a relatar. Era a informação que Kali esperava que fosse. Hans não conseguiu esconder sua tristeza e decepção enquanto compartilhava sobre o que aconteceu à Vila Harris e foi até o Conde com Shoyan para entregar a placa do chefe da vila que Shoyan trouxe. Pai encontrou-se com ele? Sim. O Conde ordenou imediatamente um funeral e enviará inspetores, cavaleiros e soldados para investigar. Milímetros. Hans parou por um momento e hesitou antes de continuar a falar. No entanto, o hóspede indicou que não vai voltar conosco. Hans se lembra de ter conhecido o Conde com Shoyan, enquanto Shoyan explicava a situação ao Conde. Shoyan falava normalmente, mas as pontas dos dedos tremiam. Foi então que Hans descobriu que Shoyan tinha 17 anos. Ele foi capaz de manter sua vida porque por acaso estava procurando ervas medicinais por conta própria na época do massacre, mas ele ainda teve que assistir seus vizinhos e amigos sendo mortos tão jovem. Quanto choque ele teria recebido? Vai ficar tudo bem? Foi por isso que Hans perguntou a Kali. Vai ficar tudo bem se ele não se despedir final? A decisão é dele. Kali respondeu à pergunta de Hans e mudou de assunto. Ele já sabia porque Shoyan não queria voltar. Ele já havia se despedido enquanto os enterrava. Tudo o que faltava era se vingar das pessoas que tiraram seu futuro. Ron tem cuidado dele? Sim. Ele se certificou de que o convidado coma todas as refeições. Ele também tem sido muito amigável com ele. Os três realmente pareciam estar se dando bem. Ah! Hans parecia ter se lembrado de algo enquanto continuava a falar. Senhor! Ron parece ter se machucado enquanto trabalhava novamente. Ele tinha bandagens em volta do pulso. Mesmo? Certifique-se de dar a ele algum medicamento. Ele provavelmente matou alguém de novo. Era isso que Kali estava pensando. Ele ouviu a voz de Hans naquele momento. Vou me certificar de transmitir as palavras e sentimentos do jovem mestre ao Sr. Ron. Claro, tanto faz. Hans abriu a boca para dizer algo enquanto olhava para a expressão indiferente de Kali, mas um ruído diferente encheu o escritório. Toque, toque, toque. Shoyan havia chegado. Hans abriu a porta e Kali viu Shoyan parado do lado de fora. Kali acenou com a mão para mandar Hans embora, e Hans abaixou a cabeça enquanto saía silenciosamente do escritório. Apenas Kali e Shoyan ficaram na sala. Kali manteve a mesa entre eles enquanto apontava para a cadeira em frente a ele. Venha sentar-se. Shoyan olhou lentamente ao redor do escritório enquanto se sentava na cadeira. Kali deu-lhe tempo suficiente para dar uma olhada no escritório. Como um típico herói puro e inteligente, Shoyan gostava de livros. Foi por isso que a primeira coisa que ele fez depois de sair da Floresta das Trevas e chegar na Vila Harris foi aprender a ler com o chefe. Depois de olhar ao redor por um longo tempo, o olhar de Shoyan finalmente pousou em Kali. Qual é o pagamento? Indo direto ao ponto. Kali sorriu ao ver como Shoyan não fazia rodeios. Forma de pagamento. Shoyan era meticuloso quando se tratava de dívidas que devia. Kali, King Hop Soul, percebeu que havia mudado o conteúdo do início de The Birth of a Hero. Ele podia ver que ainda mais coisas mudariam por causa disso.
Era por isso que ele estava tentando o seu melhor para não mudar muitas coisas, mas ele teve que ir para a capital. Então, ainda mais coisas mudarão. Kali colocou um pedaço de papel na mesa enquanto olhava para Shoyan. Há uma maneira de você pagar pela refeição, mas primeiro preciso determinar se você será capaz de fazer isso. Em termos simples, esta é uma entrevista. Por favor, vá em frente. Shoyan concordou imediatamente com a conversa de Kali sobre verificar suas qualificações. Kali começou a perguntar: Você sabe como proteger as pessoas? O que você quer dizer? Shoyan estremeceu pela primeira vez e perguntou depois de um momento. O olhar de Kali começou a ficar agudo. Ele estava olhando para o pedaço de papel sobre a mesa e não para Shoyan. Embora ele tivesse que mudar rapidamente o plano, isso poderia lhe trazer mais ganhos do que antes. Ele poderia evitar que o grupo de Shoyan obtivesse os poderes ancestrais enquanto toma aqueles que ele precisa para si. Esses poderes eram inúteis para eles de qualquer maneira. Kali manteve o olhar no papel enquanto continuava a falar. Simples. Você é capaz de proteger as pessoas em vez de matar pessoas? O silêncio encheu a sala. Shoyan não tinha resposta. Kali desviou o olhar do papel e olhou para a pessoa sentada na cadeira. Shoyan estava sentado lá com a cabeça baixa, mas acabou atendendo. Não tenho certeza. Kali estalou a língua. Por isso era perigoso provocar Shoyan naquele momento. Mas você pode matar alguém? A resposta veio facilmente desta vez. Absolutamente. Então você deve ser capaz de proteger as pessoas também. Os olhos de Shoyan tremeram por um momento. Isso é difícil. Mas difícil não significa impossível. Não havia muitas coisas no mundo que você pudesse evitar porque era difícil. A vida que Kali viveu era assim. Por isso ele estava tão feliz por possuir o corpo de um lixo como Kali, que poderia fazer o que quisesse. Mas, infelizmente, havia agora uma montanha que ele precisava escalar primeiro para ter aquele futuro maldito de paz. Kali estava procurando alguém para escalar e virar aquela montanha para ele. Shoyan tinha um sorriso amargo no rosto. Acho que é verdade. Sim, ele é. Agora, a pergunta final da entrevista. Sim. Por favor, pergunte. Kali olhou para o olhar firme de Shoyan enquanto fazia a última pergunta. Qual é o seu nome? Você não sabe meu nome? Claro que eu faço. Você é a pessoa que ia me bater. Já ouvi de outras pessoas, mas quero ouvir diretamente de você. Shoyan. Shoyan estendeu a mão. Meu nome é Shoyan. Kali apertou a mão de Shoyan. Ótimo. Eu tenho Kali Nituze. A curta conversa chamada de entrevista terminou rapidamente. Claro, foi uma nota para passar. Kali empurrou o jornal sobre a mesa na direção de Shoyan. A maneira como você pode me pagar é simples. Havia 2 nomes escritos no papel. Também indicava onde ele os encontraria. Vá para a capital com essas pessoas. Estes eram os membros do partido que Shoyan encontraria em seu caminho para a capital. Beacrox e essas 2 pessoas iriam crescer e ficar fortes com Shoyan até o volume 5. Rosaline e Locke. Uma era princesa de um reino vizinho que estava retornando ao seu reino após sobreviver a uma tentativa de assassinato, e a outra era uma criança ferida. Claro, aquele garoto era o herdeiro do Rei Lobo. Foi possível para ele se transformar em um lobo. A princesa Rosaline era forte e fria. Ela tinha a força mais explosiva depois de Shoyan e usou sua força logicamente. Ela não estava interessada em assumir o controle do trono. Em vez disso, seu objetivo era criar a maior torre mágica do continente, e ela se tornaria uma heroína à medida que se aproximasse de seu objetivo. O arquiduque do reino, que tentou o assassinato de Rosaline, será torturado por Beacrox no futuro. O coração de Kali começou a tremer ao lembrar o quão clara e descritiva aquela cena de tortura tinha sido no romance. Seu coração parecia estar tremendo um pouco ultimamente. Rosaline. Locke. Kali acenou com a cabeça ao ouvir a voz de Shoyan. Sim. Essas 2 pessoas. Fico feliz que você saiba ler.
Shoyan continuou a encarar os dois nomes. O olhar de Kali pousou no nome Locke. Locke. Este mundo tinha outras raças como elfos, anões e pessoas bestas. No entanto, a mais secreta de todas as raças era o povo besta. Pessoas da besta. Isso incluía feras, pássaros e até insetos. As pessoas besta eram diferentes dos monstros por causa da existência de uma consciência. Locke tem o sangue mais puro do povo lobo. Locke recebeu a linha de sangue para dominar os lobos. As pessoas fera com a linha de sangue mais pura tendem a parecer fracas e medianas quando estão em sua forma animal ou humana. No entanto, uma vez que entram em seu estado furioso, eles se tornam mais cruéis e violentos do que qualquer outra pessoa. E Locke foi o único sobrevivente de toda a tribo Blue Wolf. Kali tirou um mapa de uma gaveta e abriu-o sobre a mesa. Você vai começar a jornada comigo. Ele então apontou para um local no mapa. Vamos nos separar neste ponto. Você apenas segue o que escrevi no papel. Shoyan não fez perguntas e apenas ouviu em silêncio. Kali observou Shoyan um pouco. Havia uma razão para Shoyan ter que acompanhá-lo até aquele ponto específico. Eu preciso evitar o dragão louco. O início de The Birth of a Hero. Como qualquer outro romance, novos vilões tiveram que aparecer depois de Kali. No entanto, esses vilões não eram fáceis de escolher como Kali. O próximo vilão envolvia um marquês que liderava uma das facções nobres. No começo do romance, ele atrapalha o príncipe herdeiro e Shoyan. Ele acaba sendo arruinado por volta do volume 2, mas Shoyan encontra o marquês pela primeira vez nesta viagem à capital. Aquele bastardo criou o dragão louco. Definitivamente era um dragão louco. Ainda era apenas um dragão bebê. O dragão negro estava sendo torturado em segredo pelo futuro sucessor do Marquês. Eles o estavam treinando para obedecer aos comandos do Marquês. Eles também são loucos. Os dragões são os seres mais fortes do mundo. Como eles acham que serão capazes de domar um dragão? Na verdade, faz sentido. O Marquês conseguiu colocar as mãos em um ovo de dragão através da organização secreta e acorrentou-o com correntes de restrição de mana assim que eclodiu. Kali não conseguia imaginar a extensão da força daquela organização secreta. Mas os dragões seriam chamados de seres mais fortes do mundo sem motivo? Este dragão negro, que tinha menos de 5 anos, ainda era um dragão. No final, o dragão fica louco e furioso. Pode ser jovem, mas no romance, explodiu com mana suficiente para remover as cadeias de restrição de mana. Como seu mana estava restrito, o mana que explodiu era na verdade sua própria força vital. Depois de viver em uma caverna e ser torturado todos os dias sem nunca ser capaz de ver a luz do sol, o jovem dragão corta sua própria força vital para encontrar a liberdade. Após conseguir escapar, o dragão acaba perdendo sua racionalidade e enlouquece. A aldeia que Shoyan estava hospedada no momento quase corre perigo por causa do dragão furioso, e Shoyan acaba lutando contra o dragão negro. Shoyan olhou para o pequeno dragão que tinha menos de 1 metro de comprimento. Ele conseguiu explodir uma montanha com aquele pequeno corpo e colocou os aldeões em perigo significativo. No entanto, Shoyan não poderia atacar facilmente este dragão. Os olhos deste dragão que haviam perdido sua racionalidade estavam cheios de dor e tristeza. No entanto, a boca do dragão negro estava sorrindo. Shoyan achou isso extremamente triste. Shoyan acaba matando aquele dragão negro e presenteando-o com a liberdade chamada morte. Kali teve que ir para aquela aldeia. Ou Shoyan cuida disso ou eu evito que enlouqueça e encontro uma maneira de liberá-lo. Não havia outra escolha porque ficava a caminho da capital. Ele precisaria fazer um desvio extremamente longo para evitar aquela aldeia, e isso exigiria muito tempo e mudaria o fluxo da história. Ele também se atrasaria para chegar à capital se fizesse esse desvio. Por ser um dragão louco, é descrito como um dragão muito fofo. O romance o descreve como um lindo dragão negro com pernas curtas. Mencionou que era ainda mais assustador que uma existência tão fofa tivesse enlouquecido e causado caos. Kali decidiu parar de pensar no dragão por enquanto e, em vez disso, deu a Shoyan o resto da ordem. Venha para a capital com os donos desses 2 nomes. Essa é a sua maneira de me retribuir. Shoyan fez uma pergunta.
Eu só preciso proteger essas duas pessoas? Se você quiser. Essas duas pessoas devem ser fortes o suficiente para não exigir a proteção de Shoyan. Especialmente a princesa Rosalyn. Ela não se moveria nem um centímetro mesmo se um caminhão carregado de cálices com escudo indestrutível a atacasse ao mesmo tempo. Faça como quiser. No entanto, você deve definitivamente vir para a capital. Você também deve me encontrar lá sem se machucar. Você pode pelo menos se manter seguro, certo? Kali e Shoyan não deveriam ter motivos para se encontrar novamente depois disso. Shoyan tem outro encontro negativo com a organização secreta depois de se envolver com Locke. O encontro com Locke deve permitir que Shoyan pare o perigo na capital, como no romance. Por que você não está respondendo? Consegues fazê-lo? O olhar de Shoyan ficou um pouco mais claro. Sim. Eu posso fazer isso. Ele parecia estar falando em um tom mais respeitoso do que antes, mas Kali simplesmente deixou estar. Ele relaxou um pouco depois de ver Shoyan colocar o papel no bolso do peito. Eu deveria ter bebido enquanto fazia isso. Foi muito cansativo falar com Shoyan com o corpo de Kali. Você pode sair agora. Kali acenou com a mão para Shoyan. Shoyan começou a caminhar em direção à porta após ver o gesto de Kali. Kali recostou-se na cadeira e observou Shoyan alcançar a porta antes de começar a falar novamente. Além disso, tudo o que discutimos aqui é segredo. Tenho certeza que não preciso te dizer isso? Shoyan não olhou para trás e respondeu enquanto abria a porta. Claro. A voz de Shoyan parecia indicar que ele estava sorrindo, mas Kali não se importou. Assim que ficou sozinho, Kali pegou um pedaço de papel e uma caneta e começou a escrever em coreano. Depois de escrever um pouco, ele saiu do escritório e se dirigiu ao escritório do pai. Pai. Sim. Eu preciso de dinheiro. Ok. Vou dizer a Hans para lhe dar alguns. Kali precisava de muito dinheiro. Assim que Kali se deitou na cama com outro cheque de 10 milhões de galões no bolso do peito, Ron se aproximou dele e colocou uma garrafa na mesa de cabeceira quando ele começou a falar. É chá quente de limão e mel. Meu filho fez especialmente para você, jovem mestre. Por favor, tenha uma boa noite, estou sempre ao seu lado. A sonolência de Kali foi embora em um instante. Não importa o que acontecesse, ele precisava ter certeza de que os dois iriam embora com Shoyan. No dia seguinte, Karen Mitsuzi foi para a favela assim que acordou. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.